E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente? Preparados. Hoje a gente vai desvendar a Tríade do Tempo E esse livro? do Christian Barbosa. Bom demais! Já vou avisando? Já. Esse livro não é só mais um manual de como enfiar 25 horas num dia. Não, muito mais que isso. Ele vai muito além da simples gestão de tempo. É verdade? É sobre o céu da vida. Como um todo, vou ficar real. Equilíbrio real. Isso. E a gente sabe que esse tal equilíbrio também em falta por aí, né? Total. Falta. O livro, ele retrata essa sensação que todo mundo tem, de estar sempre correndo contra o relógio, estressado, sem tempo para nada. E parece que a gente se acostumou, né, a viver nessa correria, como se fosse Normal. normal. É. E aí o Christian... É aí Que entra a grande sacada do livro, né? a tríade de tempo. Explica melhor isso, como essa tríade funciona na prática. A tríade divide o nosso tempo em Três esferas. esferas. A primeira é a importância, que são as coisas que realmente trazem resultados para nossa vida. Tipo, pensa naqueles projetos que você sabe que vão te levar para frente, que te motivam de verdade. Essa é a esfera da importância. Legal, entendi. A segunda A segunda esfera. é urgência. Urgência. Que são aquelas tarefas que aparecem do nada, exigem atenção imediata, sabe? É aquela planilha que você precisa entregar para ontem, o vazamento que você tem que resolver agora, a ligação que não pode esperar. É a clássica sensação de estar sendo engolido pelo dia a dia. É isso aí. E a terceira esfera, qual é? A terceira, e talvez a mais traiçoeira, A mais traiçoeira. é a circunstância. São aqueles ladrões de tempo, sabe? Disfarçados de atividades importantes, mas que no fundo não agregam muito valor. Tipo... Reuniões intermináveis que poderiam ser um e-mail, scrollando feed de notícias sem parar. Entendi. Dizer sim pra tudo que te pedem. É aquele famoso. Está ocupado, mas não produtivo. E a grande sacada aqui, que me deixou de queixo caído quando eu li, é que essas esferas, elas não se misturam. Exatamente. Essa é a parte que quebra a cabeça de muita gente. É. O Cristiano, ele argumenta que uma tarefa não pode ser importante e urgente ao mesmo tempo. Não pode. E sabe por quê? Por quê? Porque se algo é realmente importante, você vai se planejar para definir um prazo e trabalhar nele sem gerar aquela pressão de última hora. Faz todo sentido. É como se, ao procrastinar, a gente tirasse a tarefa da esfera da importância e jogasse direto na urgência, criando aquele caos, aquele estresse desnecessário. Exatamente. E para ajudar a gente a entender em qual esfera a gente está gastando mais tempo, o livro propõe um questionário. Bem interessante. Legal. Ele te leva a refletir sobre seus hábitos, como você reage em determinadas situações. E no final te mostra qual a sua composição da tríade do tempo. Lembro que teve uma pergunta que me pegou de jeito. Você costuma ir a eventos sociais, mesmo sem vontade, só para agradar os outros? Na hora eu pensei, opa, ponto para circunstância. Acontece, né? E você? Qual foi a sua experiência com o questionário? Olha, no meu caso, ele me fez perceber que eu estava caindo na armadilha do workaholic, que é aquela composição em que a esfera da importância é dominada pelo trabalho, sabe? Sim. Você acaba sacrificando outras áreas da vida. Lazer, família, saúde. E o livro deixa bem claro, né? Os perigos de ter uma trilha desequilibrada. Com certeza. Ele descreve os tipos clássicos, como o workaholic, procrastinador, que vive na esfera da urgência, apagando incêndio o tempo todo, e o equilibrista, O equilibrista. que se divide entre urgências e circunstâncias, sem tempo porque realmente importa. Acho que muita gente vai se identificar com esses perfis da tríade, né? Total. E o legal é que o livro não te deixa só no diagnóstico. Não, Né? não me diz. Ele te mostra que você tem um poder de mudar essa composição, de fazer escolhas conscientes para ter uma vida mais equilibrada Mas plena. e plena. Tem uma frase no livro que é a chave de tudo, né? Se hoje você acha que não tem tempo, isso é efeito da sua escolha de não ter tempo, talvez inconsciente ou até mesmo consciente. É verdade. Ou seja, a gente não é vítima do tempo. Não. A gente escolhe quando vai usar ele. A gente que decide. É como se a gente estivesse no comando de um carro. E a trilha do tempo fosse um mapa que nos guia para o destino que a gente quer chegar. Gostei da analogia. E para já chegar nesse destino, o livro vai muito além da gestão do tempo, né? Sim. Ele fala da importância de a gente se conhecer, definir nossos papéis na vida, nossos valores, nossas metas. O Christian chama isso de administração pessoal.
Administração pessoal. Não. E ele mostra como essa parte é fundamental para ter uma vida mais equilibrada. É fundamental. Ele fala da importância de cuidar dos seus 4 corpos. 4 corpos. Físico, mental, emocional e espiritual. Nossa, quanta coisa. Lembra da história do executivo que tratava a família como se estivesse na empresa, Sério. dando ordens, cobrando resultados? Ferdinho? Coitado, né? Yeah. Ele não conseguia desligar o modo chefe e acabava levando esse comportamento para todas as áreas da vida. É um exemplo clássico de como a gente precisa ter clareza dos nossos papéis e saber mudar de chapéu de acordo com a situação. É verdade. E para alcançar o sucesso em todas essas áreas da vida, o livro também nos guia na definição de metas. Metas. Mas não aquelas metas vagas do tipo, quero ser feliz. Ah, tá. Ele fala da importância de ter metas SMART, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. Metas SMART. Inclusive, Isso aí. interessante. Metas claras e bem definidas, como um mapa que te leva exatamente por onde você quer chegar. É como um GPS. E o livro usa a história do Henry Ford Henry Ford. para ilustrar isso. É legal. Lembra daquela história incrível de como ele desafiou os engenheiros a criar o motor V8? Ah, sim. Mesmo quando todo mundo dizia que era impossível. É que era loucura. É uma baita lição de persistência. De como a gente precisa ter coragem para perseguir grandes sonhos. Mesmo que pareçam impossíveis. Verdade. E para transformar esses sonhos em realidade, o livro nos apresenta a importância do planejamento. Planejamento. Planejamento é a chave, né? O mapa que te guia do ponto A ao ponto B. Entendi. E o Christian, ele detalha um sistema de planejamento anual, mensal e semanal, Completo. com dicas e ferramentas para organizar nossas atividades e evitar que a gente se perca no meio do caminho. É que a gente não se perca. E como esquecer da história do Emmer Klink e as ameixas secas? As mexam. Ele contou cada ameixa que ia levar para a expedição Não acredito. para ter certeza que teria comida suficiente para a viagem toda. Que engraçado. É a prova de que planejar cada detalhe pode fazer diferença aí entre o sucesso e o fracasso, né? Com certeza. O planejamento é o que impede nosso barco de afundar no mar de urgências e imprevistos. Verdade. E no mundo de hoje, com tanta informação nos bombardeando o tempo todo, organizar tudo isso parece uma missão impossível. Parece. Mas o Christian também dá dicas para organizar nosso espaço de trabalho, tanto físico quanto digital. Tá, Tá. que bom. Ele fala da importância de criar uma taxonomia pessoal. Taxonomia, pessoal. É que é basicamente um sistema para classificar e organizar as informações que a gente recebe, como se fosse uma biblioteca gigante dentro da nossa cabeça. Interessante. E como a gente coloca isso em prática? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes na próxima parte do nosso mergulho. Mas já te adianto que a taxonomia pessoal te ajuda a organizar seus e-mails, seus arquivos no computador, suas anotações, tudo. É como colocar a ordem no caos. Tô curioso para saber mais sobre essa organização ninja. Na próxima parte a gente te conta tudo. Mas antes da gente partir para a segunda parte do nosso mergulho, queria destacar um ponto que me chamou a atenção no livro. A importância da execução. É onde a mágica acontece, né? De nada adianta planejar tudo direitinho se a gente não colocar a mão na massa. Verdade. E o Christian dá várias dicas para evitar a procrastinação, lidar com interrupções e manter o foco naquilo que realmente importa. E manter o foco. Ele fala da técnica da operação shutdown, né? Operação shutdown. De desligar o celular, fechar as abas do navegador, avisar as pessoas que você precisa se concentrar. É, criar um ambiente livre de distrações para conseguir focar 100% na tarefa. É como entrar num estado de hiperfoco, onde tudo ao seu redor desaparece e a única coisa que importa é a tarefa em questão. Interessante. É como se você entrasse num túnel, né? Deixando todo o barulho e as distrações para trás. Boa metáfora. E falando em foco, lembrei de outra técnica que o livro menciona. A técnica Pomodoro. Pomodoro. Explica como ela funciona. A técnica Pomodoro é uma ótima aliada para quem tem dificuldade em manter o foco por longos períodos. A ideia é simples, você divide seu tempo em blocos de 25 minutos de trabalho intenso, seguidos de 5 minutos de descanso. Entende? A cada 4 pomodoros você faz uma pausa mais longa de 15 a 20 minutos. E qual a vantagem dessa técnica? Ela te ajuda a ter mais clareza sobre o tempo que você está dedicando a cada tarefa e a evitar a exaustão mental. Ao trabalhar em blocos de tempo definidos, com intervalos regulares para descanso, você consegue manter a concentração por mais tempo e evitar a procrastinação. Interessante. Vou experimentar essa técnica para ver se eu consigo ser mais produtivo. Boa. E falando em procrastinação,
O livro dedica um capítulo inteiro a esse tema, né? Procrastinação é um problema, né? Afinal, quem nunca lutou contra a vontade de deixar tudo para depois? Todo mundo. O Christian coloca a procrastinação como um dos maiores obstáculos à produtividade, o inimigo que a gente precisa aprender a combater. E dá dicas? E ele apresenta várias estratégias para vencer essa batalha. Que legal. Me conta algumas delas. Uma técnica bem interessante é a dos 5 minutos. 5 minutos. A ideia é se comprometer a dedicar apenas 5 minutos à tarefa que você está adiando. Só 5 minutos. Parece pouco, mas muitas vezes é o suficiente para quebrar a inércia, sabe? Sei. Você começa com um pequeno passo e, quem sabe, acaba se envolvendo na tarefa e concluindo ela. O importante é vencer a resistência inicial. É como dar o primeiro passo para sair da zona de conforto. Isso aí. E depois que a gente começa, muitas vezes a tarefa não é tão ruim quanto a gente imaginava. É verdade. Uhum. E além da técnica dos 5 minutos, o livro incentiva a gente a identificar as causas da procrastinação. As causas. Às vezes a gente adia tarefas porque elas são complexas demais, porque a gente não sabe por onde começar, porque tem medo de falhar, ou simplesmente porque elas são chatas. Ou porque são chatas. Entendi? É como se a gente precisasse entender o porquê da procrastinação para encontrar a melhor forma de lidar com ela. Exatamente. Se a tarefa for complexa demais, a gente pode dividi-la em etapas menores e mais fáceis. Se a gente não sabe por onde começar, a gente pode buscar a ajuda de alguém que já tenha realizado essa tarefa. Faz sentido. Se a gente tem medo de falhar, a gente pode se preparar melhor, buscar apoio de pessoas que nos motivem. E se a tarefa for chata, a gente pode tentar torná-la mais prazerosa, sabe? Ouvindo música, por exemplo, ou recompensando-nos ao final da sua realização. Dicas valiosas. E além do foco e da procrastinação, lembra que o livro também aborda a questão da delegação, né? Sim, delegar é uma arte que nem todo mundo domina, mas é essencial para liberar tempo e energia para a gente focar nas atividades mais estratégicas, aquelas que exigem nossas habilidades e talentos específicos. Mas, sinceramente, delegar não é tão simples quanto parece, né? Não, não é. Muitas vezes a gente tem medo de perder o controle da tarefa, de que a pessoa não a realize da forma como a gente espera. Ou simplesmente a gente tem dificuldade em abrir mão do controle. É normal ter essa dificuldade. E como saber quais tarefas podem ser delegadas? O livro dá algumas dicas. Tarefas repetitivas que não exigem habilidades específicas podem ser facilmente delegadas. Tarefas que exigem conhecimentos específicos que outra pessoa domina melhor, que nós também são boas candidatas à delegação. Certo. E tarefas que consomem muito tempo, mas que não são essenciais para o nosso trabalho, também podem ser passadas para outra pessoa. Entendi. A ideia é delegar tarefas que nos liberem tempo e energia para focar naquilo que realmente a gente é bom. Exato. E que faz a diferença no nosso trabalho. É isso aí. E ao delegarmos tarefas, não apenas liberamos nosso tempo, como também damos oportunidade para que outras pessoas da equipe se desenvolvam, aprendam coisas novas. Verdade. A delegação, quando bem feita, é uma ferramenta poderosa para o crescimento da equipe como um todo. É verdade. E já que a gente está falando de trabalho em equipe, lembrei que o livro também aborda a questão das reuniões, né? Sim. E o Christian não tem papas na língua quando o assunto é reunião improdutiva. Ele considera as reuniões um dos maiores ralos de tempo nas empresas, principalmente quando elas são mal planejadas e conduzidas. Quem nunca participou de uma reunião que mais parecia uma sessão de tortura? Reuniões que se arrastam por horas sem um objetivo claro, com pessoas que não têm nada a contribuir e que terminam sem nenhuma decisão tomada. É de doer. É de doer. Um desperdício de tempo e energia para todos os envolvidos. E para evitar esse tipo de situação, o que o livro sugere? O livro dá dicas para realizarmos reuniões eficazes. Me conta as dicas. Preciso aprender a transformar as reuniões em momentos realmente produtivos. O livro ensina a gente a definir um objetivo claro para a reunião, convidar apenas as pessoas essenciais, preparar uma pauta com antecedência, estabelecer um tempo limite para a discussão de cada tópico, nomear um moderador para conduzir a reunião, garantir que todos tenham a oportunidade de falar e, por fim, documentar as decisões tomadas e os próximos passos a serem dados. Parece um guia completo para ter reuniões mais objetivas e eficientes. Com certeza, com um bom planejamento e organização, as reuniões podem se tornar momentos produtivos de colaboração e tomada de decisão. Verdade. E o livro também nos alerta para os perigos da síndrome da reunião. Síndrome da reunião? O que é isso? Que é aquela situação em que as empresas vivem num ciclo vicioso de reuniões improdutivas, sem tempo para colocar em prática as decisões tomadas. Nossa! É como se as reuniões se tornassem um fim em si mesmas e não um meio para alcançar um objetivo. Faz sentido. E para evitar cair nessa armadilha. O livro incentiva a gente a questionar a necessidade de cada reunião.
buscar alternativas mais eficientes para a comunicação e a colaboração, como o uso de plataformas online, por exemplo, e garantir que cada reunião tenha um propósito claro e um resultado tangível. Acho que essa dica de questionar a necessidade de cada reunião é fundamental. É fundamental. Muitas vezes a gente marca a reunião por puro hábito. Sem parar para pensar se ela é realmente necessária. E antes da gente partir para a terceira e última parte do nosso mergulho, eu queria destacar um ponto que me chamou a atenção. O livro incentiva a gente a aprender a dizer não. Dizer não. Para proteger nosso tempo e nossa energia. Essa é uma lição fundamental para quem quer ter uma vida mais equilibrada. Muitas vezes a gente se sente pressionado a dizer sim para tudo e para todos, por medo de desagradar, de perder oportunidades, ou simplesmente por não saber como recusar. E esse excesso de sims pode nos levar à exaustão e ao desequilíbrio. É como se a gente abrisse tantas portas que acaba se perdendo no meio do caminho, né? Sem saber para onde ir, sem tempo para fazer o que realmente importa. E o livro ensina que dizer não é um ato de coragem e de amor próprio. Olha só. É dizer sim para você mesmo, para os seus objetivos, para a sua saúde mental e física. Dizer não porque a gente não quer, é dizer sim porque realmente a gente valoriza. Exatamente. Que eles são poderosos. E com essa reflexão, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho em a tríade do tempo. Já quero mais. Na próxima parte, a gente vai explorar como lidar com a avalanche de informações que nos bombardeia diariamente. Como organizar nosso espaço de trabalho. E criar um sistema de gestão do conhecimento para ter acesso rápido e fácil a tudo que a gente precisa. Nossa, que legal. Até lá. Até. E aí, prontos para continuar a nossa exploração da tríade do tempo. Preparadíssima. Na primeira parte, a gente desvendou os segredos dessa tríade, né? Vimos como ela nos ajuda a entender para onde está indo nosso tempo e como a gente pode fazer escolhas mais conscientes para alcançar o equilíbrio. Mas, e agora? Como colocar tudo isso em prática? Pois é. A teoria é linda, mas a gente precisa de ferramentas, né? De estratégias para realmente aplicar esses conceitos no dia a dia. E pelo que eu me lembro, o livro não decepciona nesse quesito. É verdade. Tem um monte de dica prática para nos ajudar a dominar a arte da produtividade. E uma das primeiras coisas que ele aborda é a questão do foco. Ele coloca o foco como um dos pilares da produtividade, a base para alcançar resultados extraordinários. Mas convenhamos, manter o foco 100% do tempo no mundo de hoje é quase missão impossível, né? É só o celular vibrar com uma notificação que já perde a concentração. É verdade. As distrações estão por toda parte, mas o livro nos equipa com algumas estratégias para blindar nosso foco. Uma delas é a Operação Shutdown, que a gente já mencionou na primeira parte, lembra? Sim, fiquei curioso para saber como funciona essa técnica na prática. A Operação Shutdown é como apertar um botão de desligar no mundo exterior, sabe? Para você se conectar com a tarefa que precisa ser feita. Desliga o celular, fecha as abas do navegador que não são essenciais, avisa as pessoas ao seu redor que você não quer ser interrompido e, se precisar, usa fones de ouvido com música relaxante para isolar o ruído externo. Cria um ambiente livre de distrações. Parece simples, mas exige disciplina, né? Principalmente para quem está acostumado a trabalhar num ambiente agitado, com interrupções constantes. Sem dúvida. Mas, acredite, os benefícios da Operação Shutdown compensam o esforço. Quando você consegue se concentrar totalmente na tarefa, sua produtividade aumenta consideravelmente e qualidade do trabalho também. É como entrar num estado de hiperfoco. Hiperfoco. Onde tudo ao seu redor desaparece. E a única coisa que importa é a tarefa em questão. É como se eu entrasse num túnel, né? Deixando todo o barulho, as distrações para trás. Isso. Boa metáfora. E falando em foco, lembrei de outra técnica que o livro menciona. A técnica Pomodoro. Pomodoro. Que nome engraçado. Me explica como ela funciona. A técnica Pomodoro é ótima para quem tem dificuldade em manter o foco por longos períodos. A ideia é simples. Você divide seu tempo em blocos de 25 minutos de trabalho intenso, seguidos de 5 minutos de descanso. A cada 4 Pomodoros, você faz uma pausa mais longa de 15 a 20 minutos. Entendi. E qual a vantagem dessa técnica? Ela te ajuda a ter mais clareza sobre o tempo que você está dedicando a cada tarefa e a evitar a exaustão mental. Ao trabalhar em blocos de tempo definidos, com intervalos regulares para descanso, você consegue manter a concentração por mais tempo e evitar a procrastinação. Interessante. Vou experimentar essa técnica para ver se eu consigo ser mais produtiva. E falando em procrastinação, o livro dedica um capítulo inteiro a esse tema, né?
Afinal, quem nunca lutou contra a vontade de deixar tudo para depois? Procrastinação é um problema universal, né? O Christian coloca a procrastinação como um dos maiores obstáculos à produtividade, um inimigo que a gente precisa aprender a combater. Verdade. E ele dá dicas para isso. Ele apresenta várias estratégias para vencer essa batalha. Que bom, me conta algumas. Uma técnica bem interessante é a dos 5 minutos. 5 minutos. A ideia é se comprometer a dedicar apenas 5 minutos à tarefa que você está adiando. Parece pouco, mas muitas vezes é o suficiente para quebrar a inércia, sabe? Você começa com um pequeno passo e, quem sabe, acaba se envolvendo na tarefa e concluindo ela. Faz sentido. Às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho para começar, né? É tipo, dar o primeiro passo para sair da zona de conforto e depois que a gente começa, muitas vezes a tarefa não é tão ruim quanto a gente imaginava. Verdade. E além da técnica dos 5 minutos, o livro incentiva a gente a identificar as causas da procrastinação. Às vezes a gente adia as tarefas porque elas são complexas demais, porque a gente não sabe por onde começar, porque tem medo de falhar, ou simplesmente porque elas são chatas. Ou porque são chatas. Entendi. É como se a gente precisasse entender o porquê da procrastinação para encontrar a melhor forma de lidar com ela. Exatamente. Se a tarefa for complexa demais, a gente pode dividir ela em etapas menores, mais fáceis. Se a gente não sabe por onde começar, a gente pode buscar a ajuda de alguém que já tenha realizado essa tarefa. Se a gente tem medo de falhar, a gente pode se preparar melhor, buscar apoio de pessoas que nos motivem. E se a tarefa for chata, a gente pode tentar tornar ela mais prazerosa, sabe? Ouvindo música, por exemplo, ou recompensando-nos ao final da sua realização. Dicas valiosas. E além do foco e da procrastinação, lembro que o livro também aborda a questão da delegação, né? Sim. Delegar é uma arte que nem todo mundo domina, mas é essencial para liberar tempo e energia para a gente focar nas atividades mais estratégicas, aquelas que exigem nossas habilidades e talentos específicos. Mas, sinceramente, delegar não é tão simples quanto parece, né? Não é. Muitas vezes a gente tem medo de perder um controle da tarefa, de que a pessoa não a realize da forma como a gente espera, ou simplesmente a gente tem dificuldade a abrir mão do controle. É normal ter essa dificuldade. E como saber quais tarefas podem ser delegadas? O livro dá algumas dicas. Tarefas repetitivas que não exigem habilidades específicas podem ser facilmente delegadas. Tarefas que exigem conhecimentos específicos, que outra pessoa domina melhor que a gente, também são boas candidatas à delegação. E tarefas que consomem muito tempo, mas que não são essenciais para o nosso trabalho, também podem ser passadas para outra pessoa. A ideia é delegar tarefas que nos liberem tempo e energia para focar naquilo que realmente a gente é bom e que faz a diferença no nosso trabalho. Exatamente. E ao delegar tarefas, não apenas liberamos nosso tempo, como também damos oportunidade para que outras pessoas da equipe se desenvolvam e aprendam coisas novas. É um ganha-ganha. Verdade. A delegação, quando bem feita, é uma ferramenta poderosa para o crescimento da equipe como um todo. Já que a gente está falando de trabalho em equipe, lembrei que o livro também aborda a questão das reuniões, né? Sim. E o Christian não tem papas na língua quando o assunto é reunião improdutiva. Ele considera as reuniões um dos maiores ralos de tempo nas empresas, principalmente quando elas são mal planejadas e conduzidas. Quem nunca participou de uma reunião que mais pareceu uma sessão de tortura, né? Reuniões que se arrastam por horas, sem o objetivo claro, com pessoas que não têm nada a contribuir e que terminam sem nenhuma decisão tomada. De doer. Um desperdício de tempo e energia para todos os envolvidos. E para evitar esse tipo de situação, o que o livro sugere? O livro dá dicas para realizarmos reuniões eficazes. Sim, conta as dicas. Preciso aprender a transformar as reuniões em momentos realmente produtivos. O livro ensina a gente a definir um objetivo claro para a reunião. Convidar apenas as pessoas essenciais, preparar uma pauta com antecedência, estabelecer um tempo limite para discussão de cada tópico, nomear um moderador para conduzir a reunião, garantir que todos tenham oportunidade de falar e, por fim, documentar as decisões tomadas e os próximos passos a serem dados. Parece um guia completo para ter reuniões mais objetivas e eficientes. Com certeza. Com um bom planejamento e organização, as reuniões podem se tornar momentos produtivos de colaboração e tomada de decisão. Verdade. E o livro também nos alerta para os perigos da síndrome da reunião. Síndrome da reunião. O que é isso? Que é aquela situação em que as empresas vivem num ciclo vicioso de reuniões improdutivas, sem tempo para colocar em prática as decisões tomadas. É como se as reuniões se tornassem um fim em si mesmas, e não um meio para alcançar um objetivo. Nossa, que terrível. E para evitar cair nessa armadilha. O livro incentiva a gente a questionar a necessidade de cada reunião. Buscar alternativas mais eficientes para comunicação e colaboração, como o uso de plataformas online, por exemplo, e garantir que cada reunião tenha um propósito claro e um resultado tangível.
Acho que essa dica de questionar a necessidade de cada reunião é fundamental. Muitas vezes a gente marca a reunião por puro hábito, sem parar para pensar se ela é realmente necessária. E antes da gente partir para a terceira e última parte do nosso mergulho, queria destacar um ponto que me chamou a atenção. O livro incentiva a gente a aprender a dizer não, para proteger nosso tempo e nossa energia. Aprender a dizer não, é mesmo. É. Mas muitas vezes dizer não é tão fácil, né? É verdade. Muitas vezes a gente se sente pressionado a dizer sim, para tudo e para todos, por medo de desagradar, de perder oportunidades ou simplesmente por não saber como recusar. E esse excesso de sims pode nos levar à exaustão e ao desequilíbrio. É como se a gente abrisse tantas portas que acaba se perdendo no meio do caminho, né? Sem saber para onde ir, sem tempo para fazer o que realmente importa. É isso. E o livro ensina que dizer não é um ato de coragem e de amor próprio. É dizer sim para você mesmo, para os seus objetivos, para a sua saúde mental e física. Nossa, que bonito. Dizer não porque a gente não quer dizer sim, porque realmente a gente valoriza. Que lição poderosa. Chegamos à parte final do nosso mergulho em A Tríade do Tempo. E se nas partes anteriores a gente desvendou a tríade, aprendeu a dominar o foco, a procrastinação e a delegação, agora é a hora de enfrentar um dos maiores desafios da era digital. A organização da informação. É verdade, a gente vive num mundo onde a informação não para de chegar, né? E-mails, artigos, notícias, livros, vídeos. É tanta coisa que a gente acaba se sentindo soterrado. Totalmente. E aí, como a gente faz para não se afogar nesse mar de informação? Como organizar tudo isso de forma eficiente para ter acesso rápido ao que realmente importa? Calma, que o Christian Barbosa nos dá um mapa para navegar nesse mar revolto. Lembra que na parte anterior a gente falou sobre a taxonomia pessoal? Sim, me lembro. Pois é, ela é a chave para organizar a informação tanto no mundo físico quanto no digital. Mas confesso que ainda não entendi direito como colocar essa taxonomia em prática. Me explica melhor, por favor. Claro. A taxonomia pessoal é como um sistema de classificação que você cria para organizar as informações que chegam até você. É como se fosse uma biblioteca gigante onde cada informação tem seu lugar específico. Imagina que você precisa encontrar um livro sobre culinária italiana. Se a biblioteca estiver organizada por categorias, você vai direto para a seção de culinária e depois procura pelos livros italianos. Com a taxonomia pessoal é a mesma coisa. Você cria categorias e subcategorias para organizar suas informações de forma lógica e eficiente. Entendi. É como criar gavetas mentais para cada tipo de informação. Mas como a gente define essas categorias? Tem algum método específico? O Christian sugere que você comece analisando seus papéis, metas e áreas de interesse. Quais são as áreas da sua vida que geram mais informações? Quais são os projetos que você está envolvido no momento? Quais são os temas que você mais pesquisa, que mais te atraem? As respostas a essas perguntas te ajudarão a definir as categorias da sua taxonomia pessoal. Faz sentido. Se eu sou um profissional de marketing, por exemplo, provavelmente eu vou ter categorias como marketing digital, redes sociais, análise de dados, estratégia de conteúdo. Exatamente. E dentro de cada categoria você pode criar subcategorias. Por exemplo, dentro de marketing digital, você pode ter SEO, email marketing, anúncios online e assim por diante, até ter uma estrutura hierárquica que te permita organizar qualquer tipo de informação. E essa estrutura pode ser aplicada tanto no mundo físico quanto no digital. Com certeza. Você pode usar a taxonomia pessoal para organizar seus arquivos físicos, como documentos, contratos, livros, revistas, e também pode usar para organizar seus arquivos digitais, como e-mails, documentos no computador, fotos, vídeos, tudo não. E no caso dos e-mails que vivem lotando minha caixa de entrada, o que o livro sugere? Ele defende a caixa de entrada zero. A ideia é que a caixa de entrada seja apenas um local de triagem e não um depósito de e-mails. O Christian sugere que você processe os e-mails assim que eles chegam, tomando uma das seguintes ações: deletar, arquivar, responder ou transformar em tarefa. Parece um sonho distante para mim, mas vou tentar. E para organizar os arquivos no computador, o que ele recomenda? Ele incentiva o uso da taxonomia pessoal para criar pastas e subpastas no computador, organizando os arquivos de forma lógica e usando nomes descritivos que indiquem claramente o conteúdo de cada arquivo. Assim, você facilita a busca quando precisa de alguma informação específica. Boas dicas. E além da organização física e digital, o livro também fala sobre a gestão do conhecimento, né? Sim, ele destaca a importância de criarmos nossa própria base de conhecimento, um repositório centralizado de informações relevantes para a nossa vida e trabalho. Essa base de conhecimento pode ser física, na forma de cadernos, pastas ou arquivos, ou digital, na forma de documentos, planilhas, aplicativos. Qual a vantagem de ter essa base de conhecimento? A base de conhecimento é como um tesouro que você acumula ao longo do tempo, com informações valiosas que podem te ajudar a tomar decisões, resolver problemas e ser mais produtivo.
Imagina que você precisa se lembrar de um conceito de marketing que aprendeu há alguns meses. Se você tiver uma base de conhecimento organizada, você pode encontrar essa informação em questão de segundos. É como ter um Google pessoal, né? Exatamente. E o livro sugere que você tenha o hábito de registrar as informações relevantes que chegam até você. Seja uma ideia que surgiu durante uma reunião, um artigo interessante que você leu na internet ou um contato importante que você fez no evento, anote tudo na sua base de conhecimento, classificando de acordo com sua taxonomia pessoal. Com o tempo, essa base de conhecimento se torna um ativo super valioso, né? Sem dúvida. É um investimento que você faz em você mesmo, na sua produtividade e no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Nossa, essa imersão em A Tríade do Tempo foi realmente incrível. A gente aprendeu a usar essa ferramenta poderosa para organizar nosso tempo, nossas tarefas e até nossos pensamentos. É verdade. O livro nos mostra que a gente tem o poder de escolher como usar nosso tempo, de definir nossas prioridades e de construir uma vida mais equilibrada, produtiva e significativa. E o mais legal é que o Christian não apresenta fórmulas mágicas, né? Ele nos convida a uma jornada de autoconhecimento, a entendermos nossos próprios ritmos, a encontrarmos o que funciona melhor para cada um de nós. Exatamente. É um convite para assumirmos o controle da nossa vida, para deixarmos de ser vítimas do tempo e nos tornarmos protagonistas da nossa própria história. Com mensagem inspiradora. A Tríade do Tempo é realmente um guia prático e transformador para quem busca uma vida mais plena, com mais tempo para o que realmente importa. Recomendo a leitura para todos que desejam dominar a arte da administração pessoal e alcançar resultados extraordinários. E com essa dica a gente encerra nosso mergulho. Espero que tenham gostado da viagem. Até a próxima.